Olá pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel e vamos juntos trabalhar um pouquinho de conteúdos matemáticos aí. Vamos nesta aula falar um pouquinho sobre função. Função é um assunto novo, mas eu garanto que você vai gostar. Vamos ver o que essa aula reserva para nós hoje. Compreender e identificar a relação de dependência entre as duas grandezas. Então nós vamos trabalhar com duas informações numéricas. Uma conhecida, uma desconhecida, e vamos ver como que a matemática resolve tudo isso para você. E escrever a lei de formação que traduz a relação de dependência entre duas grandezas, tá? Então vai existir uma regra, uma lei para você trabalhar com essas duas grandezas que vão aparecer aí, ok? Para frente. Pensa um pouquinho aí. Qual o valor cobrado para abastecer o tanque de combustível de um automóvel? Aí você vai me perguntar assim, prof, depende. Vai me responder, depende. E eu vou te perguntar, depende do quê? Do que depende o quanto eu vou pagar ou quanto se paga quando se abastece o carro ou quando se compra qualquer produto? Depende do quê? Olha lá. Depende, por exemplo, do tipo e do valor do litro do combustível. Esse automóvel está sendo abastecido com o quê? Etanol? Gasolina? Da quantidade de litros do tanque do automóvel. É um automóvel de grande porte, de pequeno porte? É uma moto, né? Aqui eu falo em automóvel, mas é uma moto, né? Então, depende do posto de gasolina, está tendo uma promoção. Então, são vários fatores que vão depender o valor pago nessa situação de abastecer um automóvel, tá? Isso tudo faz com que você pense numa estrutura matemática chamada função. A função é que vai relacionar a quantidade de litros abastecida com o valor pago por esse abastecimento. Então, aí estão as duas grandezas que nós falamos no início. Quantidade de litros e valor pago. Na matemática, função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Então, grandeza é aquilo que nós podemos medir, que nós podemos mensurar, contar, na qual uma está em função da outra. Existe, então, essa dependência. Eu vou pagar tanto se eu abastecer tanto. Se eu abastecer menos, pago menos. Se abastecer mais, pago mais. Entendeu? Como poderão ser considerados mais que um valor, podemos organizá-los em uma tabela. Começou a aparecer informação demais. Valor pago, quantidade de litros, pago mais, pago menos. Então a gente vai organizar tudo numa tabela para você não ficar perdido aí nos seus pensamentos nessas informações. Olha lá. Se o preço do litro da gasolina comum for 5,208, ai, que valor estranho, esse 208 não existe no dinheiro, mas existe lá na cobrança dos combustíveis. 5,208 também é um valor de exemplo, pode ser que a gasolina esteja um pouco mais cara, um pouco mais barata, tudo depende do momento e da região que você está. Qual é a expressão matemática que define o valor pago, P, não conheço esse valor, vou dar uma letrinha para ele, vou dar um nome para ele, em reais, em função da quantidade de litros abastecida X. Não sei quanto vou colocar, vou dar uma letrinha para ele também. Na matemática é assim, conheço o valor, tem um número. Não conheço o valor, vou procurar o valor, dou uma letrinha para ele, certo? Vamos organizar uma tabela que relacione a quantidade de litros com o valor pago. Olha a nossa tabela. Quantidade de abastecida, X, 1 litro. O valor na bomba, lá no posto de gasolina, no nosso posto é 5,208. Então, uma vez, porque é 1 litro, 5,208, ok? Valor em reais, P, aquilo que eu vou pagar. Vou pagar 5,21, porque eu preciso colocar no nosso dinheiro, certo? Nosso dinheiro, centavos, duas casas depois da vírgula. Mesma coisa, 5 litros. Se 1 litro é 5,208, 5 litros, 5 vezes 5,208, 26,04 centavos, tá? Passamos para 10 litros, para 25 litros, a mesma coisa. Ou seja, a quantidade de litros está variando. Com isso, eu também vario o valor pago por esse abastecimento.
Como eu não sei quantos litros eu vou colocar, x litros. Então, x vezes 5,208. E aí apareceu já uma regrinha, se você prestar bem atenção, né? Observando a tabela, percebemos que o valor pago depende da quantidade de litros. Então, a nossa regra P, que é o valor pago, vai ser resultado de 5,208 vezes X quantidade de litros. Porque eu já combinei lá no início que valor pago ia ser P e quantidade de litros ia ser X. Já combinamos lá no início, lembra-se? Então, aí fizemos a regrinha. Com isso, a gente pode preencher tabelas e calcular o valor que você precisar da quantidade de litros abastecida. É assim que funciona a função, tá? Quero ver se você já pegou o comecinho dessa aula. Vamos ver o que é que você já entendeu. Neste primeiro exercício, um carro está viajando a 100 km por hora. Responda. Que distância ele percorre em 3 horas? Letra B. Se Y representa o número de quilômetros que ele percorre em X horas, qual é a fórmula para calcular Y? A regrinha, o combinado que essa função vai dar para você. E a letra C. Que distância ele percorre em 90 minutos? Preste atenção aí nas unidades de medida de tempo, nos valores envolvidos. Responda essas 3 perguntinhas e a gente já corrige juntos.
Foi tranquilo, né? Não quero choradeira, cedo. Mas foi tranquilo, um exercício bem tranquilo, de análise bem simples, uma única informação numérica e a gente transcorre aí, né, o raciocínio em cima dessa única informação, sabendo que existe uma dependência entre as grandezas envolvidas. Já facilita bastante. Vamos corrigir. Então, a velocidade do carro, 100 km por hora, ok? Distância que ele percorre em 3 horas. 1 hora, 100 km, a tabelinha para você organizar as informações. 2 horas, o dobro da velocidade, você pode pensar assim. E 3 horas, o triplo da velocidade. Quando eu falei dobro e triplo, você já entendeu que existe uma multiplicação e você fez essa multiplicação aí, que já responde a letra B, tá? Então, em 3 horas, ele percorre 300 quilômetros. Quanto mais tempo o carro fica rodando, mais distância ele percorre, certo? A velocidade ele manteve em 100 km por hora, certo? Se o Y representa o número de quilômetros, que você já percebeu que está variando, conforme varia o tempo, eu consigo escrever uma lei de formação, uma regra para essa situação. Y é a distância percorrida, é igual a 100 vezes o tempo que ele ficou andando, a quantidade de horas que nós combinamos no início ia ser chamado de x. Então, y igual a 100x, certinho? Fez a tabela, juntou todas as informações aí numa forma genérica para fazer a regra. Na letra C, tem que pensar um pouquinho mais, porque ele pergunta em 90 minutos. 90 minutos eu tenho que fazer um ajuste de unidades aí de tempo. 60 minutos, 1 hora, 90 minutos, 1 hora e meia. No entanto, para fazer a continha, 1 hora e meia, essa metade é 0,5. Então, 1 hora inteira mais a metade dessa hora, tá bom? Entra lá no x, multiplica por 100, 150 quilômetros, super tranquilo, ok? Já que você achou bem tranquilo esse exercício 1, vamos fazer o exercício 2, né? Aí chegou essa professora que só gosta de fazer exercício. É para você se mexer. Mexer as suas informações dentro da sua cabeça e executar todo o conhecimento que você já tem. Legal? Escreva a equação matemática que define cada uma das seguintes funções. Equação matemática é a regrinha. Então você vai traduzir essa informação que está aqui em português e você vai escrever com símbolos matemáticos, tá bom? Letra A. A cada número real x associar um número y que representa o triplo do número x. Traduz tudo isso para matemática. Letra B. A cada número real x associar um número y que representa o dobro de x menos 10. Cada palavrinha vai ter um símbolo na matemática. E a letra C. A cada número real x associar um número y que representa a metade de x aumentada de 5. Então, cada informação que você vê ali na língua portuguesa, menos, aumentada, triplo, você tem um símbolo matemático para colocar no lugar. Faça isso aí, vamos ver como é que fica.
Outro exercício bem facilzinho de fazer, não é mesmo? Pega uma professora boazinha, olha lá. Y, 3x igual a 3x, o triplo do número x. A um número y, associar o dobro de um número x, 2x menos 10, tranquilinho. E a cada número real x, associar o número y, que representa metade de x, x dividido por 2, mais 5, aumentada de 5. Foi bem tranquilinho esse exercício 2 aqui, certo? Então, voltando ao exemplo do abastecimento de um automóvel, temos que o valor a ser pago, P, depende da quantidade X de litros abastecida. Isso ficou claro para você, não ficou? Nesse caso, podemos dizer que a grandeza, valor a ser pago, é uma variável dependente, porque eu preciso de mais uma informação para sabê-la com certeza. A grandeza, quantidade de litros abastecida, que é quem manda na situação. Quantos litros eu vou colocar é a quantidade que eu vou pagar, representa, está relacionada com a quantidade que eu vou pagar em dinheiro, tá? Então, a grandeza, a quantidade de litros abastecida é a variável independente. Então, uma é a dependente, aquela que precisa da informação, e a outra é a independente, é aquela que fornece a informação. Tranquilo? No exercício 3, você vai ver exatamente isso. Identifique qual é a variável dependente e qual é a variável independente em cada caso. Quem precisa de informação e quem fornece informação. Em seguida, considerando as grandezas citadas, escreva uma fórmula que expresse uma função da outra, uma em função da outra. Letra A. Uma vendedora de imóveis recebe um salário de 10% do valor total das suas vendas. Letra B. Um pintor utiliza em média 100 ml de tinta para pintar 1 metro quadrado de parede. E na letra C, o perímetro de um quadrado é dado pela soma das medidas dos seus lados. Então, essas sentenças você vai transformar em uma regra e também vai destacar a função, a variável dependente e independente, tá bom? Rapidinho aí que a gente já corrige.
Identificou as variáveis aí, dependente e independente? Ficou um pouquinho confuso? A prof ajuda você então, vamos corrigir. Uma vendedora de imóveis recebe como salário 10% do valor total das suas vendas. Não sei o salário dela, porque esse salário depende da quantidade que ela vende. Eu também não sei quanto vendeu, tá? Não está escrito ali. Eu sei que esse valor é 10%. 10% da quantidade de vendas é o salário dela. Então, variável dependente, o salário, que eu vou chamar de S, independente, o total de vendas, que eu vou chamar de V. A regra para calcular esse salário, S, é igual a 0,1 vezes V. Para onde que foi o 10%, professora? O 10% está aqui, ó, 0,1, tá? A gente não usa o símbolo da porcentagem aqui nessa forma de taxa, tá? Para fazer a conta. Letra B. Um pintor utiliza, em média, 100 ml de tinta para pintar 1 metro quadrado de parede. Quem é que é dependente? A variável dependente, a quantidade de tinta. Quanto que ele vai gastar? Depende do tamanho da parede, concorda? Independente, área da parede a ser pintada, que eu vou chamar de A. Então, a quantidade de tintas que eu chamei de T é igual a 100 vezes A, que é o tamanho da área da parede a ser pintada. Na letra B, o perímetro de um quadrado é dado pela soma das medidas de seus lados. Dependente, o perímetro. Quanto mede esse quadrado? Não sei. Quanto mede o lado desse quadrado? Não sei. Quando eu souber a medida do lado, eu vou saber quanto mede o seu perímetro, entendeu? Dependente, perímetro, que eu vou chamar de P, independente, a medida do lado do quadrado, que eu estou chamando de L. Perímetro igual 4L. Aonde que apareceu esse 4? Não tem em lugar nenhum. Quadrado, 4 lados, certo? Então, a informação numérica já está no nome da figura. Tudo bem? Nesta aula, nós vimos, então, a relação de dependência entre duas grandezas, certo? Estabelecemos que existe, entendemos que existe uma relação entre duas grandezas, tá bom? Conceituamos função matemática, que é a regrinha que relaciona essas duas grandezas. Identificamos as variáveis dependente e independente de uma relação de dependência. Quem é que precisa de informação e quem fornece a informação. A ideia de função apresenta uma relação de dependência entre duas variáveis. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.